Nós vamos à palavra de Deus agora. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia. Você que está aí participando do Santo Culto, pegue a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 11, Mateus 16 e também Mateus 7. Abre Mateus 11 primeiro, nós vamos à palavra de Deus. Eu gostaria que você participasse da palavra, que você participasse do ensinamento. Eu estou aqui, pode abrir mais aqui, pegar nós três aqui. Eu estou com dois pastores auxiliares aqui no altar. Um está aqui à minha esquerda, já vai abrir a câmera, pode abrir a câmera. E outro está aqui à minha direita. Pode abrir, por favor. Pronto. E eu gostaria que você participasse do ensinamento, participasse da palavra, que você fizesse parte da palavra. Esse pastor auxiliar que está aqui, à minha esquerda, vamos mudar, por favor, passa para cá, vamos mudar, né, esquerda e direita. Esse pastor que está à minha direita, ele simboliza Jesus. Esse pastor auxiliar que está à minha direita simboliza Jesus. E esse pastor que está à minha esquerda, ele simboliza o diabo. Então esse pastor que está à minha esquerda simboliza o diabo. Esse pastor que está à minha direita simboliza Jesus. E eu simbolizo você. Eu gostaria que na sua casa você falasse, tá? Eu vou apontar a mão e você fala. Fala, por favor, aí na sua casa. Quem ele simboliza? Quem? Jesus. Eu simbolizo você. Então você tem que falar, eu. Fale na sua casa. Eu. E o pastor que está à minha esquerda simboliza o diabo. Então vamos lá, todos em casa acompanhando com atenção. Todos com bastante atenção. Jesus, eu, o diabo. Jesus, eu, o diabo. Então, pode deixar assim, a câmera aberta nos três. O que eu quero mostrar para você hoje? Dentro da palavra de Deus, nós encontramos o seguinte versículo em Mateus 11, em Mateus 11, no versículo, está aqui, Mateus 11, versículo 28, Mateus 11, 28, já está aí na sua tela, você que está acompanhando pela rede social ou pela televisão. Mateus 11, versículo 28, Jesus Cristo, ele disse, vinde a mim, olha só, vinde a mim. O Senhor Jesus, pode dividir a tela com a palavra um pouquinho? O Senhor Jesus, ele diz, vinde a mim. Só que hoje eu quero mostrar para você que existe o vinde a mim de Jesus, existe o vinde a mim de Jesus, e existe o vinde a mim do diabo, que é mais fácil. Então existe o vinde a mim de Jesus, e existe o vinde a mim do diabo, que é mais fácil. Talvez eu comecei a ler o versículo e você leu todo o versículo. Disse Jesus, vinde a mim. E talvez você tenha completado todo o versículo. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o que eu quero chamar a sua atenção agora, que você entenda, que você pare tudo, você tem que parar tudo para você entender. O vinde a mim de Jesus, ele não está se referindo a uma religião, ele não está se referindo a uma igreja, a uma instituição. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar.
Preste bastante atenção no que eu vou falar. Eu pergunto para você, qual a religião certa? Qual a igreja certa? Responda. Qual a religião que salva? Qual a igreja que salva? Responda. Talvez você disse o nome de uma religião como a certa, o nome de uma igreja como a certa. Talvez você disse o nome de uma igreja como a igreja que salva, o nome de uma igreja como a igreja que é certa. Mas eu digo para você, religião nenhuma é a certa, igreja nenhuma é a certa, religião nenhuma salva, igreja nenhuma salva. Igreja nenhuma salva. Põe o versículo novamente. Jesus ele diz: vinde a mim. E qual é o problema das pessoas? Qual é o problema das pessoas? Elas conseguem chegar até uma igreja, elas conseguem chegar até uma igreja, mas elas não conseguem chegar até Jesus. Use a inteligência. Use a inteligência, procure pensar. Eu estou pedindo para você pensar. Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim. Só que o vinde a mim de Jesus, ele garante que a pessoa tenha vida, ele garante que a pessoa tenha paz, alegria, ele garante que a pessoa tenha salvação, que a pessoa seja nascida dele, cheia do Espírito Santo e tenha salvação. Por quê? Porque ele diz: vinde a mim. Ele não diz para você, ele não pede que você defenda uma religião, ele não pede que você defenda uma igreja, ele não pede que você bata no peito e defenda uma religião, uma igreja. Não, ele pede que você tome a decisão de vir até Ele, até Jesus, de vir até Ele, de vir até Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte exemplo. Existe o vinde a mim de Jesus e existe o vinde a mim do diabo. O vinde a mim de Jesus, ele exige sacrifício. E o vinde a mim do diabo, ele dá liberdade à pessoa. Ele faz com que a pessoa seja livre para fazer o que quiser, para viver do jeito que quiser. Vou dar um exemplo para você. Lembre-se, à minha direita o pastor simboliza Jesus, à minha esquerda o pastor simboliza o diabo. Eu simbolizo você. Jesus, eu, o diabo. Por favor, Jesus ele diz o quê? Vinde a mim. O Senhor Jesus, ele diz para você, católico, espírita, umbandista, candomblessista, você que é muçulmano, hinduísta, você que tem religião ou não, o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim. Só que o diabo também diz: vinde a mim, e ainda completa com outra frase: vinde a mim, que é mais fácil. Olha só. Vinde a mim, que é mais fácil. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim. O diabo também diz: vinde a mim, só que com uma diferença. O vinde a mim de Jesus exige que a pessoa viva uma vida de sacrifício. E o vinde a mim do diabo te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Para você fazer o que você quiser. Sabe quando a pessoa bate no peito? Sabe quando a pessoa bate no peito e diz assim: eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim? Eu sou dono do meu nariz, quem manda em mim sou eu. Sabe quando a pessoa quer viver na liberdade, quer curtir a liberdade? É o vinde a mim do diabo. O vinde a mim de Jesus, ele exige sacrifício. Põe só mais uma vez em tela cheia, por gentileza, leia aí com atenção, ó. Vinde
a mim. Vinde a mim. Aí ele diz assim, todos. Então não importa a sua religião, não importa se você é rico ou pobre, intelectual ou não tem estudo, não importa a sua raça, sua idade. Talvez você é uma pessoa que se considera tão suja que você pensa assim, Deus jamais me aceitará. Você talvez é uma garota de programa, você talvez é um homossexual, você é um criminoso, talvez você está me acompanhando na prisão, talvez você está me acompanhando no presídio, talvez você está me acompanhando numa clínica psiquiátrica, talvez você está me acompanhando em algum lugar e você olha para você e pensa assim, eu não tenho mais jeito, eu não presto, Deus jamais me aceitaria. Saiba que Jesus Cristo ama você, saiba que nós da Igreja Universal amamos você. Então ele diz assim, vinde a mim, por gentileza, todos que estáis cansados. Então, esse culto é para você que está cansado da tua vida, cansado de não ter resposta, cansado de ter dentro de você amargura, angústia, cansado de ter dentro de você a tristeza. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, você não aguenta mais essa situação. É opressão por causa da miséria, é opressão por causa dos vícios, é opressão por causa dos vícios, é opressão por causa dos vícios, por causa das brigas, é a traição do marido, é o filho rebelde, é a filha rebelde, é o familiar depressivo, é a esquizofrenia, é essa pandemia que está causando uma pressão, que está oprimindo, mas ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, ele diz, eu vos aliviarei. Só que mais uma vez eu vou mostrar, quero lembrar você, à minha direita, Jesus, eu sou você, minha esquerda, o diabo. Jesus, eu, o diabo. Por favor, o que Jesus diz? Vinde a mim. O que o diabo diz? Vinde a mim que é mais fácil. É isso. Olha só o vinde a mim de Jesus. Mateus 16, 24. O vinde a mim de Jesus, em Mateus 16, 24, diz assim, ó. O vinde a mim de Jesus, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, por favor. Divida a tela, por gentileza. Jesus Cristo, ele diz assim, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, Jesus, ele diz, vinde a mim. O que é o vinde a mim de Jesus? Ele diz, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesma. Sabe o que significa renunciar a você mesma? É você ter a coragem de abrir mão da tua própria vida. Nós estamos vivendo os últimos dias. Essa pandemia no planeta é um sinal da volta de Jesus, é um sinal do fim do mundo. Você que está me acompanhando e nunca esteve com Jesus, nunca esteve na presença de Deus. Você que está me acompanhando e está dentro de uma igreja, mas você sabe que você está longe de Deus. E você que se afastou da igreja e se afastou de Deus, você está afastado de Deus e afastado da igreja. Você está acompanhando essa programação, o Espírito de Deus está buscando você. Jesus Cristo está dizendo para você, vinde a mim. O Senhor Jesus está chamando você. Só que o chamado de Jesus exige sacrifício. O chamado de Jesus exige o maior de todos os sacrifícios que um ser humano possa imaginar. O chamado de Jesus exige o maior de todos os sacrifícios. A Universal a gente ensina o dízimo, na Universal a gente pede oferta, espontaneamente, na fé as pessoas dão. Na Universal tem Fogueira Santa de Israel, onde a pessoa é convidada no Espírito a fazer um sacrifício a Deus, para honrar a Deus. Mas nada se compara ao sacrifício da pessoa deixar de ser dona do próprio nariz. Nada se compara ao sacrifício da pessoa deixar de ser dona de si mesma.
Nas igrejas evangélicas ensinam, como nós ensinamos também, que tem que aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas as pessoas às vezes não têm consciência do que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como único Salvador é mais fácil do que aceitá-lo como único Senhor. Aceitar Jesus Cristo como único Salvador significa você crer que só Ele salva, mais ninguém, que não há salvação de uma outra maneira que não seja através de Jesus. Aceitar Jesus como único Salvador é a parte mais fácil. Difícil é aceitá-lo como único Senhor. Porque quando você o tem como Senhor, você se coloca na condição de servo. E na condição de servo, você tem que se curvar, você tem que dizer sim, Senhor, em absolutamente tudo. Você tem que se curvar. Então, quando Jesus diz, vinde a mim. Quando Ele diz, vinde a mim, Ele está querendo dizer o seguinte, negue a você mesma. Ele está querendo dizer assim, pare de mentir. Ele está dizendo assim, perdoe quem você tem mágoa. Ele está dizendo assim, largue a religiosidade, o tradicionalismo, a idolatria. Ele está dizendo assim, largue a promiscuidade, o crime, as drogas, o vício. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, Ele está dizendo para você, não seja o número 1 da tua vida, seja o número 2. Ele está dizendo, me coloque como cabeça na tua vida, me coloque como dono de você. Ele diz, coloque de novo a palavra, por favor. Ele diz, se alguém, disse-lhe Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, diga não para você, tome a sua cruz. Tem muitas pessoas que ensinam que a cruz de Jesus, dá licença aqui com todo respeito à Bíblia, ele diz, está aí na sua tela, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Então tem pessoas que acham que a cruz de Jesus é doença, tem pessoas que acham que a cruz de Jesus é ela ter depressão, casamento destruído, família destruída. Isso não é cruz, isso é um mal que tem que ser vencido. O Senhor Jesus, Ele diz, vinde a mim. O vinde a mim de Jesus exige sacrifício. O sacrifício é esse. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. O que é a cruz? É o sacrifício de você dizer não para você. Eu fico imaginando você na sua casa, né? Você tem de repente raiva da vizinha, talvez você está brigada com a sua nora, está brigada com a sua sogra, talvez você está aí brigada com o teu marido, o marido brigado com a esposa. Talvez você está aí e você ganha dinheiro no crime, você ganha dinheiro de uma maneira errada, você vive numa vida promíscua, você tem malícia no que se refere a Deus, as coisas de Deus, você tem malícia, tudo para você é sujo, tudo para você não presta, você dá ouvido às fake news contra a fé, contra a Igreja Universal. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é doença, não é miséria. Tomar a cruz é o sacrifício de você, todos os dias, ter que dizer não para você e sim para Jesus. Não para você e sim para Jesus. Quando você diz não para você, você está dizendo sim para Jesus. Você está dizendo não para o diabo, está dizendo não para o mundo. Quando você diz sim para você, por favor, preste atenção agora. Quando você diz sim para você,
entre Jesus e o diabo, você vai se aproximando do diabo. Quando você diz sim para você, você está se aproximando do diabo. Quando você quer curtir a tua liberdade, você está se aproximando do diabo. Eu provo isso. Mateus 7 diz assim, ó. Mateus 7 diz assim, deixa eu achar aqui. Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler o 13 primeiro. Diz assim, ó. Entrai pela porta estreita. Essa eu tenho que ler aqui na frente. Pode dividir a tela comigo. Olha, deixa aqui pegando nós três. Entrai pela porta estreita. É o vinde a mim de quem? De Jesus. Vinde a mim. Ó, entrai pela porta estreita. Vinde a mim. Olha só que forte. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. A porta lá. Vinde a mim que é mais fácil. Vinde a mim que é mais fácil. Entrai pela porta estreita. É o vinde a mim de Jesus, está aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha o 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha que bacana o detalhe. Poucos há que a encontrem. Quer dizer, a porta estreita, além de ser estreita, tem que ser procurada. Entenda essa palavra. Pode ler aí, o detalhe está aí na tela. Poucos são os que a encontram. Quer dizer, se a pessoa encontrou, porque a pessoa estava procurando. Jesus não disse, eu vou até você. Ele disse, vinde a mim. Ele diz, vinde a mim. É a pessoa que tem que vir a Jesus. Ele disse, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. É você que tem que vir. O vem a mim do diabo é a porta larga. O vinde a mim do diabo é o caminho largo. O vinde a mim de Jesus é a porta estreita. O vinde a mim de Jesus é o caminho apertado. O que você leu aí? Pode colocar aí na tela? Poucos são os que entram. Poucos. Está aí, ó. Poucos há que a encontrem. São poucos que conseguem encontrar essa porta, porque é a porta estreita, é a porta do sacrifício. Aí, só para você entender o exemplo, aí você faz tudo o que você quer. Jesus, eu sou você. Seria bom que você falasse aí na sua casa, Jesus, eu, diabo. Quando você faz tudo o que você quer, então você mente, olha só. Você rouba, você engana, trai sua esposa, vive na promiscuidade, engana seu empregado, engana seu patrão. Você vai se aproximando do diabo e se afastando de Jesus. Aí quando você está assim, escuta esse exemplo, quando você está assim, as coisas de Deus tornam-se desagradáveis. Aí você não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em vir na igreja, não tem mais prazer em jejuar, não tem mais prazer na leitura da palavra, na meditação da palavra, não tem mais prazer de falar de Jesus. Por quê? Porque você está longe de Jesus e próximo ao diabo. Por que você está próximo ao diabo? Porque você faz tudo o que você quer. Você vive do teu jeito. Você é um cristão com liberdade. Você é um cristão com liberdade para fazer tudo o que você quiser. Então você está longe de Jesus e perto do diabo. Aí as coisas mundanas te dão prazer. Festa é com você mesmo. Carnaval com você mesmo. Forró, pé da serra com você mesmo. Você se sente bem em tudo que é lugar. No bar, na danceteria. Você se sente bem na praia, no shopping. Você se sente bem, não que seja errado ir na praia, no shopping. Mas você se sente bem em tudo que é lugar. E quando você ouve a palavra, quando você participa de um culto como esse, ou quando você vem à igreja, você está longe de Jesus, sabe? Fica uma coisa assim, você se sente um peixe fora d'água. E porque você continua fazendo tudo o que você quer, curtindo a tua liberdade, eu sou livre, ninguém manda em mim. Aí chega um momento que, olha, pronto, você fica endemoniado.
Aí onde você vai, você está com mal em você. Aonde você vai, o encosto está junto. Aí vem angústia, aí vem nervosismo, insônia, visão de vultos, audição de vozes, aí vem pesadelo, aí vem depressão, aí vem pensamento de morte, suicídio, matar a família, se matar. Por quê? Por quê? Porque você quer curtir a tua liberdade. Você quer o vinde a mim do diabo, que te dá liberdade. João 7 diz assim, é a última palavra que eu vou ler. João 7, no versículo 38 diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, pode colocar aqui. Olha para a tela, você que está pelo computador ou pela TV. Olha para a tela. Olha para mim. Olha para mim. Deixa eu olhar aqui. Pode tirar a palavra um pouquinho. Olha para mim. Fecha mais a câmera aqui no meu rosto. Pode fechar bem aqui no meu rosto, na minha cara. Olha, o Senhor Jesus, Ele ama você. Não importa o que você fez até hoje, não importa quem você é. Você pode ser uma pessoa que aos olhos humanos você não tem valor nenhum. Sabe quando a pessoa tem aquela sensação de que não faz falta para ninguém? Que se morrer ninguém nem vai chorar. Você pode ser uma pessoa que aos olhos humanos ninguém se importa com você. Você pode ser a pessoa que ninguém te considera, que ninguém te dá valor. Mas olha o que eu vou dizer para você. Jesus, Ele ama você. E nós da Igreja Universal, nós amamos você. Deus, Ele só precisa de uma coisa. Ei, você mesmo. Você, é com você que Deus está falando. Deus, Ele só precisa de uma coisa. Só de uma. Sabe o quê? Olha só. Você foi fazendo toda a tua vontade, que você ficou assim, ó. Você ficou possesso. Às vezes possesso por um encosto, às vezes possesso por 10 encostos, às vezes por uma legião, aí a sua vida vira um inferno. Aí você começa a mudar de religião para religião, de igreja para igreja, querendo mudar a tua vida. E tudo que é novidade distrai, tudo que é novidade chama atenção. Cada lugar que você vai, você pensa, agora eu me encontrei, agora eu me achei. Depois de um tempo você percebe que está pior do que antes. Por quê? Porque você encontrou uma igreja, uma religião, uma novidade que chamou a tua atenção e depois aquilo morre. E você volta a estar pior do que antes. Por quê? Porque a novidade te deu a sensação de bem-estar, mas não tirou o espírito imundo. Não tirou o encosto. O que tira o encosto de uma pessoa? Não é o sai de um bispo, não é o sai de um pastor. O que tira o encosto de uma pessoa é a decisão. Por favor, ele simboliza o diabo, eu simbolizo você. Vamos supor que você perceba que tem um mal na sua vida. O que te liberta, o que te perdoa dos pecados e o que te dá condições de nascer de Deus e ter o Espírito Santo é uma única coisa que Deus precisa. Sem isso Ele não pode fazer nada. O que Deus precisa? Que você tome uma decisão. Qual a decisão? De entregar a vida para Jesus, de entregar a vida para Ele. Mesmo que você tenha que fazer tudo contra a vontade a princípio. Porque Ele diz, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Se tem que negar a si mesmo, é porque tem que lutar contra a própria vontade. Deus, Ele precisa que você tome uma decisão. Qual a decisão? Eu entrego a minha vida para Jesus. A partir de hoje eu creio só nele, vou obedecer a palavra. E vou largar tudo de errado o que eu estava fazendo. Olha para cá, quem está assistindo. Quando você toma essa decisão, na hora, o elo com o encosto, ele é cortado. A tua vida ainda não muda, mas a aliança com o encosto já é cortada. Já não tem mais aliança. Mas a tua vida não muda na hora que você toma a decisão. Apenas o encosto, o pecado e o mundo já não tem mais domínio sobre você. Porque você tomou a decisão de entregar a vida para Jesus, de viver em novidade de vida, de obedecer a palavra. Só que agora tem a guerra que Jesus Cristo diz, bem alto. Vinde a mim. É essa guerra agora.
é a guerra que Jesus Cristo disse: vinde a mim. Quem quiser me seguir, negue a si mesma. Então você mesmo contra a sua vontade, você já se libertou do encosto, quebrou a aliança. Agora, mesmo sem vontade, você tem que orar, mesmo sem vontade, você tem que jejuar, mesmo sem vontade, você tem que vir na igreja, mesmo sem vontade, você tem que perdoar quem você tem mágoa, mesmo sem vontade, você tem que se lançar no altar, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Então você vai orando, vai jejuando, você muda a tua conduta, as tuas atitudes, você muda o teu jeito de ser, teu jeito de viver. Quando você percebe, você já passou bem da metade entre o diabo e Jesus, você já está mais perto de Jesus. Aí a fé já se acende. E quando a fé se acende, o próprio Espírito Santo causa em você o desejo de ter Ele dentro de você. De ter Jesus dentro de você através do batismo com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque você foi dizendo não para você e sim para Jesus. Você se afastou do mal e se aproximou de Jesus. E quando você se aproxima de Jesus por obedecer a palavra, nasce dentro de você o desejo de nascer de Deus e ter o Espírito Santo. As coisas de Deus passam a ser prazerosas. Então você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai buscar, vai jejuar, você vai perdoar, vai se limpar, e você vai indo, até que chega o dia que acontece isso. Olha, vai meu filho. Pronto. O que significa isso? Hein? O que significa isso? Jesus entrou em você. Olha aqui, Jesus está em você. Aí, pega a câmera aberta, por favor. Quando Jesus está em você, aí o diabo, ele ele foge, ele foge. Até o que tem tudo para dar errado, passa a dar certo, porque você agora negou a você mesmo, e porque você negou a você mesmo, você está cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. É isso que você tem que fazer, olhar só para Jesus, não olhar para nada, para ninguém, olhar só para Jesus, dizer não para tudo e para todos, e olhar só para Jesus, obedecê-lo. Isso garante que o teu nome seja escrito no livro da vida. E isso garante que você tenha salvação e que você receba o Espírito Santo.